Olá, voltamos a conversar com o engenheiro agrônomo Dácio Brito, professor dos cursos de Zootecnia e Biologia da Universidade Estadual de Alagoas. Professor, quer dizer que essa pesquisa ela pode beneficiar também o pequeno criador, é isso? É verdade. Nós temos nas pequenas propriedades, primeiro, pouco espaço para cultivo de milho, de culturas que rendem menos, sob o ponto de vista agrícola, do que a mandioca, quando a gente fala não apenas na questão da biomassa, ou seja, do que é colhido in natura lá na área, mas sob o ponto de vista do teor nutricional desses alimentos. E o produtor pode, por exemplo, no caso da mandioca, plantar 1 hectare, e nesse hectare ele vai colher aí algo em torno de os trabalhos nossos, nós observamos em nosso trabalho que nós podemos colher acima de 30 toneladas tranquilamente, mesmo nas regiões um pouco mais secas do estado de Alagoas. Então, 30 toneladas para você alimentar, por exemplo, no caso do pequeno produtor, um caprino, você vai ter alimento aí por um período relativamente longo, dependendo da quantidade de caprino que você tiver. E aí, se o rebanho for pequeno, o plantio compatível com a quantidade do rebanho, você vai ter, o produtor vai passar o verão todo sem problema, e combinando isso com a palma forrageira, ele tranquilamente ele não vai ter seus animais perdendo peso, não vai ter perda de produção de leite. Então, o pequeno produtor pode sim e deve ser beneficiado com programas dessa natureza, pesquisas que são desenvolvidas dessa ordem. Agora, como é que está o repasse dessa informação ao pequeno criador? Como é que é repassar essa informação a ele hoje em dia? Olha, hoje a Universidade Estadual de Alagoas, lá no campo de Santana, disponibiliza frequentemente cursos para os pequenos produtores, para os assentados, em alguns assentamentos, curso de caprino de ovino, de criação de caprino de ovino. Nós disponibilizamos alguns cursos de reprodução animal. A universidade ela tem um veículo, laboratório, por exemplo, que faz levantamento nessas propriedades sobre o estado sanitário, de saúde desses animais, problema de verminose, se tem, se não tem, que tipo de verminose, como tratar. Então a universidade tem avançado nesse sentido. Com relação especificamente à alimentação animal, então esse trabalho também a gente tem divulgado bastante. Quando a gente dá um curso de caprino e ovino, de criação de caprino e ovino, a gente insere dentro do curso a questão da alimentação e fornece para esses produtores as diversas possibilidades. Não apenas a mandioca, nós falamos do milho, nós falamos do sorgo, a mandioca da associada palma à casca do feijão, da associação da mandioca com a casca do feijão. Então isso, de certa forma, é disponibilizado. Naturalmente, muita coisa deve ser feita ainda, a pesquisa está começando, tem muito trabalho pela frente, já existem muitas informações de outros estados, de outros pesquisadores, muita coisa já foi feita, mas sempre tem algo a mais para acrescentar, sobretudo em cada região onde esses produtores estão inseridos. Então, sempre tem as particularidades da região e que, de repente, uma pesquisa descobre essas especificidades e disponibiliza uma informação melhor, mais precisa para aquela região especificamente. Perfeito. Agora, na UNEAL também, o senhor está à frente de um outro estudo que faz um levantamento das plantas, das árvores de Arapiraca? É verdade. No curso de Biologia em Arapiraca, nós temos um projeto de levantamento arbóreo das ruas centrais e praças centrais lá de Arapiraca. É um projeto que foi submetido à FAPEAL. A FAPEAL disponibilizou recursos para bolsistas. Nós estamos com 2 alunos bolsistas, vários alunos voluntários. Estamos fazendo esse levantamento. É um levantamento extremamente interessante, porque ele vai detectar que árvores estão sendo plantadas, se elas são nativas, se elas são exóticas. E tem um impacto com a questão do planejamento urbano da própria cidade, não é, professor? Sem dúvida nenhuma. À medida em que, por exemplo, a pesquisa detectar que uma árvore está causando problema, por exemplo, de acessibilidade, quebrando as calçadas, então essa informação servirá para o município, não só de Arapiraca, como outros municípios, para que em seus planejamentos, no futuro, não plante determinada área, por exemplo, da calçada, que pode ser plantada em outro local, como, por exemplo, lá no meio da praça, dependendo de como o pessoal o paisagismo, os arquitetos vão trabalhar esses plantios. Esse estudo, nós temos resultados sobre ele já, sobre as modalidades de árvores que nós temos em Arapiraca? Temos, e de certa forma até gratificante, porque algumas árvores estão sendo plantadas, árvores nativas estão sendo plantadas, como é o caso do ipê amarelo, como é o caso do ipê roxo.
aroeira, né, como é o caso da craibeiras. Algumas dessas árvores estão sendo plantadas. Árvores que, inclusive, as pessoas, né, as crianças hoje não conhecem, o jovem não conhece, até porque elas não existem praticamente, né, na região próxima à cidade, não existem mais essas árvores. Então, é importante que a gente mostre que essas árvores são nativas ou são exóticas, que elas estavam ou foram importadas para a nossa região e o quanto é importante a gente ter, né, a árvore na cidade, né, o quanto é importante a gente ter um ambiente que seja agradável, não só sob o ponto de vista visual, mas sob o ponto de vista, né, de temperatura, né, de melhorar as condições daquele ambiente onde as pessoas estão ali, às vezes passeando, andando ou até mesmo trabalhando. Isso é extremamente importante. Esse estudo também revela um perfil de qual nível de arborização que Arapiraca tem hoje. Como é que está essa situação em Arapiraca? Quantas árvores nós temos? Ela tem uma arborização suficiente? Olha, os resultados do nosso trabalho, né, nós observamos que existe uma introdução muito forte. Hoje a prefeitura, né, no município tem feito plantios, né, forte de árvores em praças e em algumas ruas, mas por outro lado, né, aquelas ruas mais antigas, elas estão de certa forma esquecidas. A gente observa que ruas que há 20 anos atrás tinha uma quantidade de árvore, hoje essa quantidade é menor. O desenvolvimento econômico acaba tirando as árvores do cenário urbano, não é, professor? É verdade. Agora, o que ocorre de bom é que o novo planejamento, né, as novas praças que estão sendo, né, criadas na região e as avenidas, né, há realmente um incremento, né, no plantio de árvores. Agora estão esquecendo, sem dúvida nenhuma, né, da parte das ruas antigas, né, que isso é extremamente importante, que tem a ver não só com a prefeitura, mas tem muito a ver com o morador. Né, questão cultural da própria população, exatamente. Não é? Que não é um problema também só de Arapiraca, né? É verdade. É um problema das grandes cidades nacionais como um todo. Tem uma questão interessante nessa questão de árvore, né, e a questão cultural. Certa vez eu conversando com a senhora lá, ela disse, olha, eu não gosto dessa planta porque ela cai flores e minha calçada fica cheia de flores. Eu disse, mas senhora, e desde quando ter flor na calçada é algo ruim, né? Na verdade... É a cultura do concreto, né, professor? É a cultura do concreto. Então, inclusive era uma planta chamada ipezinho, né? Ipezinho é uma planta que derruba muitas flores, né? Muitas flores caem na época quase todo ano, na verdade. E fica muito bonita a calçada, quando você tem um jardim, uma grama, fica muito bonita a combinação daquele verde com o amarelo, né? Muito bonito. Mas aí a posição dela é de que não, olha, infelizmente suja muito de flores aqui, eu não vou querer essa planta na minha calçada, nem no meu jardim. Professor, vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho do professor Dácio, falando sobre essa pesquisa da UNEAL que estuda as plantas em Arapiraca. O Conhecer volta já, não saia daí.